Salmo de número 27, quando a luz de Deus vence os medos da alma. O livro de Salmos, capítulo 27, escrito por Davi, é um dos textos mais profundos sobre confiança em Deus em meio às crises da vida. Davi não escreveu esse salmo em um momento confortável. Ele estava cercado por inimigos, enfrentando perseguições, vivendo pressão emocional e espiritual. Mesmo assim, ele começa com uma declaração poderosa: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Isso nos ensina algo extraordinário. A fé verdadeira não nasce na ausência de problemas, mas na presença de Deus dentro deles. Este salmo fala diretamente com áreas profundas da experiência humana. O medo, a ansiedade, ataques externos, conflitos internos, busca por Deus, perseverança em tempos difíceis. E ao longo desta mensagem veremos 4 grandes lições espirituais que transformam não apenas a nossa teologia, mas o nosso comportamento diário, nossas decisões, nossas emoções e nossa forma de enfrentar a vida. E isso nos leva ao primeiro grande princípio do Salmo 27. A luz de Deus expulsa o medo. Davi declara: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. Perceba algo profundo. Ele não diz: Deus me dá luz. Ele diz: o Senhor é a minha luz. Isso significa que Deus não apenas oferece direção, Ele próprio se torna a direção, a luz para o caminho. Na vida humana, o medo nasce de 3 lugares principais: incerteza do futuro, sensação de fragilidade, ameaça de perdas. Mas quando Deus se torna a luz, o cenário muda completamente. Onde Deus ilumina, o medo perde o seu território. A luz de Deus revela caminhos que o desespero não consegue enxergar. No comportamento humano, isso muda tudo. O ansioso encontra descanso, o inseguro encontra firmeza e o perdido encontra direção. Porque quando Deus ilumina o coração, a escuridão das circunstâncias perde autoridade. Mas Davi não para por aqui. Depois de declarar confiança na luz de Deus, ele nos conduz a um desejo ainda mais profundo. E isso nos leva ao segundo ensinamento deste salmo: a prioridade da presença de Deus. Davi diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Que maravilha! Observe algo impressionante. Ele não pediu vitória militar, poder político, destruição dos inimigos. Ele pediu presença de Deus. Isso revela um princípio espiritual poderoso. Quem encontra a presença de Deus descobre que muitas outras coisas deixam de ser essenciais. No comportamento humano, isso transforma nossas prioridades. Muitas pessoas vivem buscando dinheiro, reconhecimento, estabilidade, aprovação das pessoas. Mas Davi nos ensina algo diferente. O maior lugar da segurança não é uma posição na vida, é a presença de Deus.
A presença de Deus cura áreas profundas da alma, cura a ansiedade, cura a insegurança, cura a solidão interior, porque o coração humano foi criado para Deus. Mas mesmo alguém que busca a presença de Deus ainda enfrenta batalhas. E o próprio Davi mostra isso no próximo trecho do Salmo. Isso nos leva ao terceiro princípio espiritual. A fé não ignora a dor, mas clama em meio a ela. Davi ora: ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim. Aqui vemos um lado extremamente humano da espiritualidade. O mesmo homem que declarou confiança agora clama por misericórdia. Isso nos ensina algo muito importante. A fé verdadeira não é ausência de lágrimas, é confiança mesmo chorando. Aleluia! Na vida real, todos nós, sem exceções, enfrentamos momentos de fragilidade. São crises emocionais, decepções com pessoas, sensação de abandono, momento em que Deus parece distante. O próprio Davi chega a dizer: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Essa é uma das declarações mais profundas da Bíblia, porque revela uma verdade espiritual poderosa. Até os vínculos mais fortes da terra podem falhar, mas o amor de Deus nunca abandona. E quando entendemos isso, nosso comportamento muda. Aprendemos a orar com sinceridade, depender tão somente de Deus e abrir o nosso coração diante dele. Mas depois do clamor, o Salmo caminha para uma das maiores lições de maturidade espiritual. E isso nos conduz ao quarto ensinamento. A espera em Deus desenvolve a força da alma. O Salmo termina com uma exortação poderosa: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Aqui está uma das maiores dificuldades da vida humana: esperar. O ser humano moderno quer respostas rápidas, soluções imediatas, mudanças instantâneas, mas Deus muitas vezes trabalha no tempo da formação da alma. Deus não está apenas resolvendo sua situação, Ele está formando o seu coração, o seu caráter. A espera em Deus produz maturidade espiritual, profundidade emocional, fé resistente. Quem aprende a esperar em Deus não quebra nas tempestades da vida. E é exatamente aqui que chegamos ao clímax desta mensagem. Davi faz uma declaração extraordinária: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Aleluia! Eu também creio. E você também crê? Dê um glória a Deus aí em nome de Jesus, dê um aleluia, porque isso significa algo poderoso. Ele não diz, talvez Deus faça algo. Ele diz, eu creio que verei. Isso é fé. Fé não é negar o problema. Fé é declarar que Deus ainda escreverá capítulos de esperança na nossa história. Então, quem caminha com Deus nunca anda na escuridão definitiva. O medo grita, mas a fé fala mais alto. A presença de Deus vale mais que qualquer vitória externa. A espera em Deus
nunca termina em frustração. Talvez hoje alguém esteja vivendo medo, perseguição, angústia, incerteza sobre o futuro. Mas o Salmo 27 nos lembra de algo eterno. Quando Deus é a nossa luz, nenhuma escuridão pode definir o nosso destino. Então, concluindo a nossa reflexão, o Salmo 27 nos ensinou 4 verdades transformadoras. A primeira, a luz de Deus vence o medo. A segunda, a presença de Deus é a maior prioridade da vida. Terceira, a fé clama mesmo em meio à dor. E quarta, a esperança em Deus fortalece a alma. E no final, aprendemos algo extraordinário. Quem espera em Deus nunca termina a história no capítulo da derrota. Aleluia, glória a Deus, porque a última palavra da vida de quem confia no Senhor sempre será a esperança. Aleluia. E diante de tudo isso que nós ouvimos, vamos orar ao Senhor agradecendo a Ele, porque Ele é a nossa confiança. Ele é a nossa esperança. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por esta poderosa mensagem do Salmo 27. Tu és a nossa luz quando tudo parece escuro. Só o Senhor é a nossa salvação quando nos sentimos ameaçados. Tu és a nossa fortaleza quando a nossa alma se sente fraca. Pai, fortalece cada pessoa que ouviu esta mensagem. Aqueles que estão com medo, traz paz. Aqueles que estão cansados, traz renovação. Aqueles que estão esperando respostas, da perseverança, ensina-nos a buscar a Tua presença acima de qualquer coisa. Ensina-nos a confiar no Teu tempo e ajuda-nos a declarar com fé: veremos a bondade do Senhor na terra dos viventes. Nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, glória a Deus. Muito obrigado por acompanhar esta mensagem. E se esta palavra falou ao seu coração, inscreva-se no canal, curta esta mensagem, compartilhe com mais pessoas. Assim você ajuda a levar a palavra de Deus para muitos outros corações. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima mensagem. Eu sou o pastor Varley Santos e o objetivo deste canal é transmitir, anunciar o Evangelho de Jesus Cristo.